A primeira pergunta de hoje é NQI Homem. O nosso ouvinte não quer se identificar, mas ligou e deixou aqui uma pergunta para o pastor. Inicialmente, ele fala assim: algumas pessoas têm aconselhado aos jovens cristãos que não se casem e aos casados que não tenham filhos neste mundo inseguro, uma vez que o arrebatamento da igreja já estaria próximo. Por isso, pergunta então o nosso consulente. Primeiro, faz sentido casar nos dias de hoje, pastor? Segundo, sendo cristãos realistas, como podemos justificar a geração de filhos em um mundo tão cheio de guerras? Diz o nosso consulente: não questiono essas coisas apenas por mim mesmo, mas pelo futuro dos filhos. Dizemos ao nosso consulente que alegramos-nos em vê-lo preocupado com o desenrolar dos tempos finais e esperando pelo arrebatamento juntamente conosco. Você apresentou também questões muito práticas, que nos leva a crer que ama o Senhor Jesus de todo o coração e deseja segui-lo com fidelidade. Você pergunta se ainda é aconselhável casar ou estabelecer uma família nos dias de hoje. Não podemos responder simplesmente dizendo sim ou não, pois essa é uma questão de direção pessoal. Foi o que disse o Senhor Jesus em Mateus 19, versículo 12. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. E a propósito ainda queremos mencionar o apóstolo Paulo dizendo aos seus leitores em 1 Coríntios capítulo 7 que é melhor casar do que abrasar. Então, para evitar, por exemplo, despesas de família, vive um homem se relacionando com mulheres, mas sem compromisso de casamento. Isso não é aprovado diante de Deus. Então, para ter dignidade diante de Deus, é necessário o casamento legal, em cartório, e que haja então aí, com o par, a colocação que Deus permite dentro do casamento. Aproveitando a pergunta do nosso consulente, perguntamos então ao pastor: pastor, dentre os sinais apontados pelo Senhor Jesus, quando lhe perguntam quais são os sinais precedentes da sua volta, isto é, como estaria o povo que vivesse nesses últimos dias, que prenunciam o arrebatamento da igreja? O que o Senhor Jesus falou sobre esses sinais, pastor? Jesus indicou como um dos sinais característicos dos nossos dias seriam como os dias que antecederam o dilúvio. Então ele fez menção dessa colocação, fazendo um paralelo entre o dilúvio, a catástrofe que se deu com a destruição do mundo daquela época, com o dilúvio, com o arrebatamento que se pronuncia na Bíblia, cujos sinais são indicados pelo Senhor Jesus. Agora, pastor, efetivamente, qual foi o sinal citado pelo Senhor Jesus em resposta a esta pergunta que lhe fizeram? A resposta pronta de Jesus é mencionada em Mateus capítulo 24, versículos 37 a 42. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio,
comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Então nós vemos na resposta de Jesus que o modo de casa, descasa, casa, descasa dos dias anteriores ao dilúvio é uma característica dos dias atuais. O casamento não é mais respeitado e o que se observa são pessoas do mesmo sexo se unindo em casamento e conseguem legalizar tais abusos contrários aos princípios bíblicos do livro de Gênesis. Nós encontramos no capítulo 2 de Gênesis, versículo 21 a 24, então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é agora o osso dos meus ossos, carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem, o seu pai, a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Aqui está então o que Deus preparou para o ser humano, para nós todos. Casamento aprovado por Deus é esse que se faz entre homem e mulher. Agora, pastor, com relação a essa situação presente de casamentos e descasamentos que estão ocorrendo com tanta frequência nos nossos dias, como o Senhor Deus agirá diante dessa situação, pastor? O que podemos responder é que, embora não esteja sendo respeitado pela sociedade atual, ninguém ficará impune diante de Deus. Isto é, vamos ou estamos caminhando de mal a pior. A propósito, cito o texto de Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8. Está dito com muita clareza para os leitores: não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Então não brinque com as coisas de Deus, ignorando até a sua presença, como se Deus não existisse, que cada qual decidisse a sua própria vida como quer. Deus existe, Ele é Deus de amor, mas é Deus de juízo. E aí o texto de Gálatas 6 é muito claro. De Deus ninguém zomba. O que o homem semear, isso também ceifará.